Graça e paz, irmãos. Que Deus abençoe a vida de vocês a cada dia. Seja bem-vindo ao nosso canal. Você já está preparado? Eu sou o pastor Igor Neves e hoje estamos aqui para a nossa última lição da nossa Escola Bíblica Dominical com o tema Consolai-vos uns aos outros, baseado na carta do apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do verso 13, quando fala da vinda do Senhor Jesus Cristo, quando diz o seguinte: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos dons que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também cremos que Deus tornará a trazer com ele todos os que dormem em Jesus. Dizemos isso pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precederemos os que dormem, pois os mesmos Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e aos que morrem em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor, nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essa palavra. O apóstolo Paulo ele deixa bem claro aqui o que vai acontecer. Mas, irmãos, antes da gente entrar propriamente no assunto, uma coisa que tem acontecido muito nos dias atuais é sobre essa questão de consolo. O que é consolo? Bom, se você for no dicionário e pesquisar, no Google e perguntar o que é consolo na Bíblia, vai aparecer o seguinte significado: aliviar a aflição ou sofrimento de confrontar, alentar, dar lenitivo, reconfortar. Então, o consolo é reconforto, acalentar, é ajudar as pessoas. Bom, vivemos um período hoje em que muitas vezes somos tentados a duvidar das coisas que acontecem. Já se tem falado da volta de Cristo desde o início da era cristã, com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo acaba de escrever, a gente acabou de ler, na carta dele aos Tessalonicenses. Então, cada dia que passa, os sinais, as profecias, as características, tudo que a palavra de Deus diz que condiz com a volta de Cristo, está cada dia se cumprindo. Guerras têm se cumprido, fome das pessoas tem se cumprido, fome da população de uma forma geral. Doenças, acabamos de passar, e para alguns, ainda vivenciamos um período ainda da pandemia, não passou completamente porque o vírus ainda está aí, mas vivenciamos esse período, muitas outras doenças, peste negra, gripe suína, gripe aviária e assim, uma série de outras doenças. Temos doenças psicológicas como a depressão, que alguns estão considerando a depressão como o mal do século. Vivenciamos um período de desenvolvimento tecnológico assim, surpreendente. E, irmãos, por mais tecnologia que você tenha na sua casa, eu quero dizer que tudo que você tem na sua casa já é obsoleto para as Forças Armadas. As Forças Armadas já têm muito mais tecnologia disponível para elas. A NASA, as empresas de satélite, essas coisas assim, essas empresas assim, elas têm muito mais tecnologia e recursos disponíveis para os estudos dele do que nós, em nossos lares, quando nós compramos um celular de última geração, uma televisão de última geração, ou um notebook de última geração, e achamos assim que somos a última bolacha do pacote, E a gente achando assim que fez aquele negócio surpreendente, que você é o único que tem. Isso para grandes empresas que fazem uso de tecnologia, isso aí já é obsoleto. Seja lá o que você... pastor, eu tenho o lançamento do celular mais moderno que tem hoje. Meu irmão, o que esse celular tem de mais moderno, as empresas de tecnologia aí já consideram isso obsoleto. Então, o desenvolvimento tecnológico, ele é muito grande. Bom, o apóstolo Paulo ele começa falando aqui sobre a vinda do Senhor. E ele fala um pouco sobre essa questão da vida após a morte também. O
apóstolo Paulo, ele era judeu, né? Ele foi criado no judaísmo. E o judaísmo, desculpe, o Império Romano, ele tem as suas raízes no Império Grego. E os gregos tinham os filósofos como Sócrates, Platão, Parmênides, enfim. E eles criam em um mundo sobrenatural, em um mundo espiritual, em um mundo onde tudo era perfeito. Só que eles não sabiam como chegar nesse mundo, né? Então os filósofos criam nesse tipo de coisa. O que era muito mais fácil para que os missionários e os apóstolos pudessem falar da vinda do Senhor Jesus Cristo, que eles vão nos levar para um mundo, para uma vida após a morte. Porque é isso que nós cremos, né? Que num dia nós vamos morrer aqui na terra, mas estaremos vivos com Jesus Cristo no céu. Bom, então, o que nós temos aqui é o apóstolo Paulo pegando justamente essa cultura grega, que já estava enraizada no Império Romano, e pegando isso e exemplificando, explicando para os tessalonicenses aqui qual o futuro que aqueles que estão salvos em Cristo teria. E esse futuro é você ter a sua salvação e viver com Jesus Cristo no lar celestial, na glória celestial, na nova Jerusalém, que é para onde nós vamos quando nós nos encontrarmos com Cristo, ou seja, no dia que morremos, ou se Jesus voltar antes de você morrer. Bom, o primeiro tópico hoje que nós vamos abordar aqui na nossa lição é a verdade revelada. Desde os tempos antigos, a ciência, o homem, o senso popular, a sociedade de uma forma geral, ela tenta descrever, ela tenta justificar, ela tenta explicar fatos que acontecem sobrenaturais, ou fatos que não têm explicação. Pastor, como assim um fato sobrenatural, um fato sem explicação? Coisa simples. Me lembro que quando eu era adolescente, vi uma reportagem uma vez no jornal, dizendo que um tiro de um revólver 38 foi na direção de uma pessoa e o que segurou a bala foi uma caneta Bic. Agora me explica como com a bala, uma caneta consegue segurar a força de uma bala. Impossível, né, irmãos? Impossível uma caneta de plástico como essa, que eu estou até forçando aqui, ó, ela pode segurar a força de uma bala. Vai acontecer? Só se Jesus Cristo botar o braço no meio. Aí acontece. Então, o mundo, ele sempre tenta justificar de alguma maneira, né? Uma maneira de encontrar uma pista para que nós pudéssemos explicar o pós-vida, né? O que acontece após a vida. Aí tem vários tipos de religiões, seitas, doutrinas, mas o apóstolo Paulo deixa claro no capítulo 4, versículo 15, o seguinte: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou também, devemos crer que Deus, por meio de Jesus, vai trazer juntamente com ele os que já faleceram. Então, aqueles que já morreram e morreram em Cristo serão ressuscitados e irão para a glória celestial, irão para a nova Jerusalém com Deus e morarão para todo sempre. Pastor, enquanto isso não acontecer, aí tem várias teorias de que eles estão adormecidos, tem a questão do seio de Abraão, outros já creem que eles já estão lá, mas vão ressuscitar para o julgamento, enfim, nós não vamos entrar nesse mérito aqui. Igual aqui o próprio autor da revista, ele fala mais para frente, né? O nosso corpo não ficará dormindo para sempre num sepulcro. Ele fala aqui que nós acordaremos e quando Jesus voltar, os vivos serão transformados e os mortos ressuscitarão com um corpo imortal, incorruptível. Então, um corpo sem falhas, sem erros, sem defeitos, um corpo espiritual. Irmãos, Deus, quando a palavra dele coloca para nós que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, não está dizendo que Deus tem orelha, tem cabeça, braço, mão, boca, nariz, não está dizendo isso. Está dizendo que nós somos a imagem e semelhança de Deus, similar nos seus atributos, no amor, na compaixão, na graça, no carinho, no sentimento. É isso que ele quis dizer, que a palavra de Deus nos diz, que nós temos esses sentimentos que Deus tem. Deus é uma pessoa,
é uma pessoa e ele mantém um relacionamento com a gente. Esse relacionamento é nos dado através da oração, da leitura da Bíblia, da santidade, da busca constante. Então, por ele ser uma pessoa e se relacionar a nós, ele nos deu as características para que pudéssemos nos relacionar a ele. E que características são essas? Amor, felicidade, responsabilidade, carinho, inteligência. Isso que significa que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós temos essa capacidade. Você vê que os animais não têm essa capacidade. Outro ser vivo não tem essa capacidade. Somente o homem tem essa capacidade estabelecida. Bom, a doutrina da ressurreição é uma revelação divina e não uma especulação humana. Ou seja, a doutrina da revelação ela é verdadeira, né? Ressurreição. Ela é verdadeira. Haverá sim uma ressurreição, não uma reencarnação, uma ressurreição dos mortos. Aqueles que já morreram irão ressuscitar e estarão presentes com Jesus, e aqueles que morreram em Cristo, com Cristo, estarão na glória celestial. Já passou, e aqueles que morreram antes de Jesus, se eles morreram na presença de Deus, também a mesma coisa vale também do mesmo jeito, porque lá em Gênesis fala que façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ali diz que naquele momento a gente sabe que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo sempre existiu. Então é a mesma coisa. E os ensinos de Paulo estão em harmonia com os ensinos de Jesus a respeito do que vemos em João 5, 24 a 29 e João 11, 21 a 27 sobre essa questão da ressurreição. Irmãos, isso é claro, a Bíblia fala sobre ressurreição, haverá ressurreição, e nós, se cremos em Cristo, morremos em Cristo, nós iremos viver com o nosso Pai no reino dele, na glória celestial dele, na Nova Jerusalém, lá aonde não haverá nem pranto e nem ranger de dentes, mas onde haverá pura e exclusiva presença gloriosa de Deus todos os dias. Haverá obrigações, haverá evoluções, mas lá teremos corpos incorruptíveis, corpos que não têm defeito, corpos perfeitos, aonde não haverá falha nesses corpos. Então, coisas que irão acontecer. O segundo tópico que a gente fala aqui é a volta de Cristo propriamente dito. Em 1 Tessalonicenses 4:16a diz o seguinte: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Então, Jesus voltará visível, repentinamente, gloriosamente, pessoalmente. A Bíblia fala que ele surgirá como um raio que sai do Oriente e vai até o Ocidente. E toda língua, todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, quando Jesus voltar, haverá sim um momento em que todos vão ver. A volta de Cristo vai ser algo presente. A gente fica tentando imaginar, assiste filme, vê vídeo, vê imagem, fica tentando desenhar, fica tentando imaginar. A gente fica tentando assim, saber como que é, porque a gente tem curiosidade, mas uma coisa a palavra de Deus nos diz, que todo olho verá. Então, já chegamos a aproximadamente, acho que 8 bilhões de habitantes no mundo. Então, os 8 bilhões de habitantes no mundo, desculpe, irmãos, verá a volta de Cristo com seus próprios olhos. Porque isso será, sim, um acontecimento único. A volta de Cristo, ela vai fechar as cortinas para a história da humanidade e abrirá a cortina para a eternidade. Porque no momento em que Jesus voltar, haverá o grande arrebatamento da igreja, os salvos irão subir, e aqueles que perseveraram, e aí vai fazer como o apóstolo Paulo fala, que lutaram, batalharam, agora vão guardar a fé. Lutou o bom combate e
guardou a fé. É isso que nós vamos fazer. Estamos lutando o bom combate todos os dias da nossa vida. Seja no nosso trabalho, na nossa escola, nos nossos afazeres em casa, nos nossos afazeres pessoais, no nosso momento de lazer, às vezes na academia, ou seja, onde você faz, no passeio, na reunião em família. O tempo todo estamos batalhando, estamos numa luta constante contra o pecado. E às vezes é algo, irmão, que vem na sua vida e às vezes você nem percebe. Quantas e quantas vezes você está numa reunião de família, vê todos os seus parentes bebendo e aí eles te oferecem uma bebida? Ou estão lá, ou você passa num local, ou às vezes você está na sua casa, lendo um livro, assistindo alguma coisa na televisão e o abençoado do vizinho põe aquele, não é egoísta, né? Ele coloca o som na altura onde todo o bairro pode ouvir, porque ele gosta de dividir a música dele com todo mundo. E aí, de repente, ele põe um barulho ensurdecedor, uma música ensurdecedora, e você passa aí 2, 3 dias cantando a bênção da música que o abençoado do vizinho colocou. Então, irmãos, é algo que vem o tempo todo em nossas vidas. São coisas o tempo todo na nossa vida. E a volta de Jesus Cristo, irmãos, mesmo que às vezes você está cantando uma música, mesmo que você não goste, ou você está agindo, não quer dizer que você perdeu a salvação, mas quer dizer o seguinte, que Deus colocou isso para as nossas vidas e nós devemos buscar isso todos os dias. No momento em que nós aceitamos a Cristo, nós temos a evolução disso, que é a salvação. E a salvação ela é a prova de que nós estamos crescendo cada vez mais e nós buscamos a santificação. E essa santificação é um passo de cada vez. Hoje você busca mais santidade do que o dia de amanhã. E o dia de amanhã mais do que o dia de hoje. E assim sucessivamente. Desculpa, o dia de hoje você vai tentar mais que o dia de ontem. Perdão, fiz uma confusão aqui. Irmãos, por quê? Porque só vai subir com Cristo, Cristo só vai voltar para aqueles que realmente buscaram a Deus na sua vida. Não adianta você estar na igreja somente, não adianta você ser somente batizado, você pode até ter sido apresentado na igreja, ter frequentado a igreja, você pode ter sido batizado na igreja, ter participado da ceia na igreja, você pode ter participado de vários cultos na igreja, café da manhã, almoço, jantar, você pode morrer na igreja e quando acordar, você pode estar lá no inferno. Porque você passou a vida inteira sem ter aquele encontro pessoal com Deus. E esse encontro pessoal com Deus é a prova cabal da diferença entre uma pessoa crente que serve a Deus, que entendeu a salvação, que é salvo, que tem a sua vida mudada e transformada e lavada pelo sangue de Jesus Cristo, de uma pessoa que não tem nada disso. Irmãos, a diferença ela é gritante. Porque uma pessoa que serve a Deus, você vê a presença de Deus na vida dela. Seja no caminhar, seja no falar, seja no vestir, seja no que ele está cantando, na maneira como ele age, no que ele fala, no que ele pensa, como ele pensa, do que aquele que vive sem Cristo. A vida é completamente diferente. Você vê nitidamente isso acontecer. Bom, terceiro tópico. Nessa esperança consolamos uns aos outros. Como eu falei anteriormente, consolo, ele é você auxiliar, né? Você ajudar a pessoa. Vou ler novamente. Aliviar a aflição ou sofrimento, confrontar, alentar, reconfortar. Então, aliviar a aflição. A pessoa está aflita, a pessoa está assim, temerosa. Então você tem que o quê? Consolar essa pessoa para que ela possa comer. Era justamente isso que estava acontecendo com os Tessalonicenses. Eles estavam preocupados com a volta de Cristo. E Paulo explica para eles o que está acontecendo. Irmãos, certa vez eu assisti um sermão de um pastor muito conhecido, chamado Marcos Granconato, que é pastor da Igreja Batista Redenção em Atibaia, São Paulo. E o pastor Marcos, uma vez, ele conta, né, uma experiência que ele teve. Ele conta que ele foi convidado a pregar numa igreja, e então nessa igreja, no dia, era uma igreja que estava tipo que celebrando aniversário, alguma coisa assim, era um evento especial, não era um culto, vamos dizer assim, culto comum, né, se é que existe culto comum, mas não era um culto convencional, mas era um culto diferente.
E aí, em certa altura, antes de começar o culto, um irmão virou para o pastor e falou assim: pastor, tem muito visitante na igreja, então não fala de pecado, não fala de morte, não fala de perdição hoje não, vamos falar só de coisa boa do céu, vamos falar de salvação, vamos falar de vida próspera, vamos falar que Jesus nos ama, vamos falar só esse tipo de coisa. Aí o pastor virou para ele e falou assim: irmão, deve estar acontecendo um equívoco aí, porque quando eu prego com o seguinte sentido: o cara sentado no banco, ele tem que entrar assim, em desespero. Ele tem que ficar desesperado, ele tem que pensar assim: se o que o pregador está falando é a mais pura verdade, eu que estou sem Jesus Cristo, eu estou numa situação extremamente complicada. Então eu preciso hoje tomar um jeito na minha situação. George Whitefield, que foi conhecido como dramaturgo divino, ele foi um pregador avivalista, né? Ele vivenciou o avivamento dos Estados Unidos em meados do século XVIII, se não me falha a memória. E dizem que George Whitefield ele pregava assim com tanta vivacidade, com tanta avidez, e ele, no decorrer do sermão, ele interpretava peças teatrais, lógico que eram monólogos, né? Ele pregava sozinho, como todo mundo prega sozinho. Às vezes você faz uma dobradinha, igual uma vez eu preguei na igreja com meu filho, mas o normal é que a pessoa pregue sozinho. E George Whitefield, certa vez, ele pregava e as pessoas viam ele assim, como uma coisa assim espetacular, a maneira como ele reportava e apresentava o evangelho através dessas atitudes de peça e de tudo mais. E aí, dizem que certa vez ele pregava assim com tanta vivacidade que tinha gente que se segurava na cadeira pensando que naquele momento Jesus já estava voltando. E até dizem que certa vez ele pregava e uma outra oportunidade, e ele estava falando naquela passagem quando fala do rico e do rico e Lázaro, e aí ele fala, olha para cima e ele pergunta assim: pai Abraão, quantas pessoas tem aí no céu? Será que tem algum batista, algum presbiteriano, algum metodista? Aí vai falando as denominações, né? E aí ele responde como se fosse com a voz de Abraão, dizendo: aqui não conhecemos nenhum desses, conhecemos apenas aqueles que servem a Cristo. Então, não importa a denominação, o que importa é que você sirva a Cristo. Não importa o que está acontecendo, importa que você sirva a Cristo verdadeiramente. Você, como eu falei antes, você pode estar na igreja, fazer tudo na igreja, mas você pode ainda não ter tirado o Egito, ter tirado o mundo do seu coração. O povo de Deus aconteceu isso. O povo de Deus saiu do Egito, da escravidão do Egito, e quando estava lá no deserto, eles falaram: cadê a cebola do Egito? Cadê a carne do Egito? Moisés, você trouxe a gente aqui para morrer no deserto. E realmente Moisés levou o povo para ir para a terra de Canaã, o povo não acreditou. E o que aconteceu? Eles morreram no deserto. Morreram todos até ficar Josué e Caleb, e aí eles entraram na terra prometida. Bom, o arrebatamento, ele é real, não é uma fábula, não é um conta-carochinha, não é uma história, mas é algo real. No versículo 17 diz o seguinte, de 1 Tessalonicenses 4: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então o apóstolo Paulo está nos garantindo aqui, através do que ele escreveu na carta dele aos Tessalonicenses, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, o que vai acontecer. Nós seremos arrebatados, se Jesus voltar e estivermos vivos, né? Nós seremos arrebatados e iremos nos encontrar com Deus, com Jesus Cristo, na glória celestial. E o arrebatamento, ele é o resultado imediato da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E chegando ao final, as considerações finais que nós podemos ver é o seguinte: quando Cristo voltar, todos os crentes, mortos ou vivos, serão reunidos com Ele para nunca mais sofrerem ou morrerem. No entanto, precisamos lembrar uns aos outros que a morte não é o fim das nossas histórias, mas que ao final
Cristo Jesus triunfará e nos levará para morarmos com Ele por toda a eternidade. Nesse grande dia iremos nos reencontrar. Então, irmãos, persista, persevere, porque vale a pena e é o propósito de Deus para a sua vida. Eu quero orar por você agora. Pai, muito obrigado por tudo, eu te louvo por tudo que o Senhor tem feito e te agradeço. Pai, que essa pessoa que está ouvindo essa mensagem possa ser tocado pelo Teu Espírito e possa ser usado, Deus, para falar do Teu amor, dos Teus cuidados a cada dia. Muito obrigado por tudo, abençoe a vida de cada um aqui em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E não se esquece de dar um like no nosso vídeo, ajuda muito o crescimento do canal. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você ficar por dentro de todos os nossos conteúdos e que Deus abençoe sua vida a cada dia. E aí, você já está preparado? Nos vemos no próximo vídeo.